Nosso primeiro CCQ que a gente vai abordar no Revisando com Questões de hoje é exatamente o diagnóstico e o rastreio do diabetes gestacional. Como que a gente vai abordar a questão do controle glicêmico nas nossas gestantes, nos nossos pré-natais? O primeiro ponto é que toda gestante, no primeiro trimestre, entre os primeiros exames laboratoriais que ela tem que fazer, inclusive a gente vai fazer ainda o nosso Revisando com Questões sobre pré-natal, com certeza nós vamos abordar esses exames laboratoriais obrigatórios da gestante, mas eu já adianto que um deles é exatamente a glicemia de jejum. Então, todas as gestantes, na primeira consulta, a gente vai solicitar uma glicemia de jejum. E a partir dessa glicemia de jejum, existem 3 resultados possíveis e que vocês precisam memorizar. Não tem jeito, tem que memorizar os valores que representam cada um desses 3 resultados possíveis. O primeiro deles, que é o mais óbvio, é aquela gestante que tem uma glicemia de jejum de pelo menos 126 mg por decilitro. Então imagina que a gente fez lá a glicemia, deu 130, 140, 128. Nesse caso, esse já é um valor para o diagnóstico de diabetes mellitus prévia. Então isso significa que se a sua gestante chegou ali na primeira consulta e você tem uma glicemia de jejum acima de 126, na verdade, pelo menos 126, 126 ou mais, nesse caso a gente já fecha o diagnóstico. Claro que a gente vai precisar de um segundo exame para confirmar, mas confirmando um valor de pelo menos 126, a gente fecha o diagnóstico de diabetes prévio. Isso significa que essa gestante não tem apenas um diabetes gestacional. Ela tem um diabetes comum, um diabetes prévio. Sem dúvida, ela já tinha um descontrole glicêmico antes da gestação. Inclusive, a gente vai falar na última questão sobre a fisiopatologia do diabetes gestacional. Mas, basicamente, aquela gestante que só tem o diabetes gestacional, que ela não vai ter a alteração da glicemia prévia, ela só vai ter valores bastante aumentados, ela só vai ter realmente um descontrole glicêmico importante a partir da segunda metade da gestação. Dificilmente já existe alguma alteração no início. Se houver alteração no início, especialmente se for acima de 125, pelo menos 126, a gente já considera um diabetes prévio, não é o diabetes gestacional. Então esse é o primeiro grande grupo. O segundo grupo são as gestantes que têm uma glicemia de jejum entre 92 a 125. E aí eu incluo o 92 e o 125. Se a gestante tem uma glicemia de 92 até 125, essa sim é a diabetes gestacional. A gente fecha o diagnóstico de diabetes gestacional com uma glicemia no primeiro trimestre, lá no início da gestação, na primeira consulta, entre 92 e 125 mg por decilitro. Eu falei que havia 3 grandes grupos, 3 resultados possíveis a partir da glicemia de jejum. O primeiro deles é o paciente com diabetes prévio, que tem uma glicemia de pelo menos 126. O segundo deles é a paciente com diabetes gestacional, que é o caso dessa nossa paciente, glicemia de 92 até 125 mg por decilitro. E, claro, nós temos as pacientes com a glicemia de jejum normal, então com uma glicemia abaixo de 92 mg por decilitro. De 91 para baixo, nós consideramos uma glicemia de jejum normal no início da gestação e a nossa conduta é fazer um teste de tolerância à glicose, 75 gramas, entre a 24ª e a 28ª semana de idade gestacional. Então, essa é a conduta na paciente com glicemia de jejum menor do que 92 no início da gestação. Nós voltamos a olhar para a glicemia dessa paciente só lá entre a 24ª e a 28ª semana de idade gestacional, através de um teste de tolerância à glicose, e aí nesse caso, aí sim, o corte vai mudar de novo. Nesse caso, quando a gente fizer esse teste de tolerância à glicose, o corte é para o jejum 92, a gente precisa ter até 92 mg por decilitro, na verdade a gente tem que ser inferior a 92 mg por decilitro para não fazer o diagnóstico de diabetes gestacional. A glicemia normal entre a 24ª e a 28ª semana é de menos do que 92 no jejum, menos do que 180 na primeira hora e menos do que 153 na segunda hora. Isso é muito importante, são valores que você precisa memorizar do teste de tolerância à glicose. Então você fez lá o teste de tolerância à glicose, antes, claro, você mede a glicemia de jejum, essa glicemia tem que ser inferior a 92, depois você vai medir, depois de 1 hora, feito o teste com a glicose a 75 gramas, nesse caso a glicemia tem que ser menor do que 180, e depois você mede depois de 2 horas, e a glicemia tem que ser inferior a 153 miligramas por decilitro. Nesse caso, é a paciente normal. Se um desses valores estiver alterado, a gente considera essa paciente também com diabetes gestacional. Esse é basicamente o rastreio
e o diagnóstico do diabetes gestacional. Pode parecer difícil de memorizar, mas o mais importante, sem dúvida nenhuma, é que você memorize que lá no início da gestação, no primeiro momento, no primeiro exame que você pede, o que você quer ver é uma glicemia de jejum menor do que 92. Se for 92 até 125, diabetes gestacional. Se for acima de 125, é um diabetes prévio.